não sendo o voo, porque o voo foi a semana passada, hoje continuamos o estudo na nossa epístola e na epístola escrita por o apóstolo São Paulo a Timóteo. E desde já uma boa noite a todos, cumprimentos também a todos que nos veem em casa e também ao nosso irmão Alberto, que vai falar daqui a pouco. Vamos assim seguir para a Palavra de Deus no capítulo 2, que é onde estamos, sensivelmente no verso 5 e 6, dependendo se algum irmão quiser seguir ou não. Mas diz assim a Palavra de Deus, começando pelo verso 1 do capítulo 2 da primeira epístola a Timóteo. Admoeste, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Para o que digo a verdade em Cristo, não minto, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo o lugar, levantando de mãos santas, sem ira nem contenda. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem, traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou perlas ou vestidos preciosos, mas, como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus, com boas obras. A mulher aprende em silêncio, com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Até aqui, a Palavra de Deus. Vamos então ouvir o nosso irmão Alberto e desde já um cumprimento e um abraço da nossa parte, que estando ansiosos por vê-lo mais uma vez. E depois do irmão Alberto, algum irmão que quiser dar um pensamento e seguirmos com o estudo, esteja à vontade. Vamos então. Graças a Deus por sua palavra. Louvo ao Senhor por esse momento importante de oração, intercessão, comunhão e estudo das Escrituras. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, no verso 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Muitos pensam e dizem: olha, eu estou numa religião monoteísta, eu só acredito em um Deus. E muitos ainda, principalmente os mídias, colocam como o cristianismo, o judaísmo e o islã como religião monoteísta. Acredito em um único Deus. Não sei você, mas se não for o Deus da Bíblia, preste atenção. O fato de dizer que há um só Deus e que esse é o mesmo Deus, bom, isso não quer dizer muita coisa. Muitas pessoas estão indo a deuses ou Deus errado, que não o Deus que se revelou nas Escrituras, principalmente através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Um só Deus está aqui na Palavra de Deus. Veja o que Jesus falou em João 17, no verso 3. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. É isso que a Bíblia diz. Você quer ver e conhecer a Deus? Olhe para o Senhor Jesus. O Islã, que significa submissão, ou muçulmanos, que quer dizer aquele que submete, tem uma visão completamente diferente do que as Escrituras apresentam. No islamismo, Alá, o Deus em árabe, o Deus que aparece no Alcorão, o livro sagrado do Islã, ele é tão transcendente, ele é tão exaltado, tão distante, que é difícil compreendê-lo, entendê-lo
e principalmente conhecê-lo. Já o Deus da Bíblia, da Palavra de Deus, o homem pode chegar a conhecê-lo e pode entender e mais ainda compreender e ter um relacionamento pessoal com este Deus único e verdadeiro. O profeta Isaías, no capítulo 57, versículo 15 em diante, revela um caráter, uma faceta deste Deus fantástico, admirável. Porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, como também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Vendo uma declaração como esta, eu quero este Deus que habita no lugar santíssimo, mas também com o abatido, com o contrito, com aquele que está lá embaixo. Deus se interessa e Deus vai atrás. Já o único Deus do Islã, do Alcorão, ele não pode ser compreendido, porque ele está tão distante. E mais ainda, ele não é pessoa, ele não é espírito, e o Alcorão não admite isso. Um islamita não admite isso, pois comparar Deus a uma pessoa, a um espírito, é rebaixá-lo da sua altivez. Isso seria para um muçulmano uma blasfêmia. Mas olhando João capítulo 4, quando o Senhor tem um encontro com a mulher samaritana, o Senhor revelou que Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A Bíblia diz também que este Deus pessoal busca e deseja um relacionamento com aqueles que Ele o criou, com o homem, com cada um de nós. Deus deseja ouvir a sua voz, Deus deseja que você se volte a Ele, busque força, busque entendimento, compreensão neste Deus. É assim que Deus se mostra com amor e como graça característica deste Deus da Bíblia, que não aparece no único Deus da outra religião. Não tem este caráter de graça nem de amor, e muito menos vai transmitir paz para cada um de nós. Deus pode estar em nós através do Espírito Santo. Deus pode estar sobre nós como o Pai, cuidando e provendo. E Deus sofre por nós através do seu Filho Jesus Cristo. Quando entendemos a Trindade, e não é nenhuma especulação teológica, ou vamos acomodar nossa doutrina numa teologia trinitariana, mas quando compreendemos a Trindade, as três pessoas da divindade habitando uma só, nós vamos entender o relacionamento que Deus quer ter conosco. É um relacionamento onde que nós podemos entender como viver e como ver o mundo também. Este é um conceito, este é um entendimento que as outras religiões não têm e rejeitam. Mais ainda, a Bíblia fala muito sobre a graça, sobre o amor de Deus. E como lemos em 1 Timóteo 2,5, há um Deus que não só busca, mas intercede, quer ser o nosso mediador, quer nos guardar, nos proteger. Este é um Deus de muita graça. É um Deus que se apresenta para o homem perdido. O que chama a atenção é que a propaganda islamita, ou dos muçulmanos, querendo passar a ideia de que o Deus é o mesmo, tanto no mundo árabe como no mundo ocidental, é o mesmo Deus. Isso é uma propaganda enganosa e que muitos
incautos, ignorantes, sem perceber a diferença, acabam embarcando neste conto, nesta aventura, sem levar em consideração que a Bíblia é um livro histórico, que vem a gerações, que vem através dos séculos. Enquanto o Alcorão, Maomé, Alá foram surgir no século VII depois de Cristo. E os seus escritos, o Alcorão, foi montado já no final do século VIII para o século IX. Bem tardio, isso depois de Cristo. Quando o Evangelho, quando a palavra de Deus já estava sendo difundida pelo mundo. A graça e o amor de Deus a gente encontra neste mediador, neste único Deus que se apresenta na palavra de Deus, as Escrituras, que possamos cada vez mais compreender e entender este Deus que nos criou para a sua glória. Amém? Eu também só vou dar um pequeno pensamento, muito curtinho. Aquilo que o irmão Alberto disse é muito importante. Já uma vez o nosso irmão Carlos, no Pedido de Luz, fez, se não me engano, se Alá e Deus são a mesma pessoa. E falando que às vezes as pessoas, quando pensam em Deus, pensam em seres diferentes. Porque há quem pense em deuses criados. Porque há pessoas que dizem que Deus foi criado pela imaginação do homem. Se foi criado pela imaginação do homem, então não é Deus. Porque Deus, e até mesmo alguns filósofos tentando falar de Deus, eles definem Deus como um ser maximamente grande. Ou seja, é um ser que, se existe algum ser superior a esse ser é Deus. É essa a definição que têm de Deus. E que Deus, em termos da filosofia, ele é um ser necessário. Ou seja, para dar-vos exemplos, a matemática, por exemplo, não pode deixar de existir. Para a matemática deixar de existir, não pode existir nada. E mesmo assim, se calhar, seria difícil, porque existe o vazio na matemática, existem alguns conceitos do vazio. Mas, tipicamente, se não existe nada, não existe a matemática. Diz-se que a matemática é algo necessário, tem de existir necessariamente. Se existem coisas, existe a matemática. Pode divergir a forma como nós escrevemos os números, ou fazermos operações, ou escrevemos as equações, mas que ela está lá. Que os planetas fazem a sua volta e aquilo tem uma expressão matemática, tudo isso existe, está lá. Pode não ser, e não foi, houve dadas alturas que não havia nada escrito acerca desses movimentos, mas depois, quando o homem começou a escrever, até hoje dizem que o que fizeram foi descobrir, não foi inventar a matemática, foi descobrir. E o descobrir, através de várias coisas, quem quer criar uma casa tem de saber que medidas precisa para a casa. E o mesmo acerca de Deus. Mas aqui o que o irmão Alberto disse é muito importante, porque muita gente, quando pensa em Deus, pensa em seres diferentes. Acham que Deus, de facto, foi criado pela imaginação do homem. E alguns têm a razão. Os gregos, por exemplo, os deuses gregos, os romanos, os egípcios, todos eles eram deuses criados. E sabem porque é que eram deuses criados? Porque se vocês forem estudar as religiões dos egípcios, dos gregos, romanos e por aí fora, há uma coisa que vão perceber, que têm em comum, é que para eles existia o universo, ou que eles chamavam caos, e desse universo dizia-se que era eterno, e que desse caos, ou universo, iriam surgindo os deuses. E para eles, de facto, os deuses eram criados, porque eles surgiam do universo. Mas o Deus que quer falar daqui nesta palavra, que é a palavra de Deus, ele manifestou-se mostrando exatamente o contrário. Que os deuses que os outros falavam, esses sim eram inventados pela cabeça do homem. Porque ele, quando fala e começa a falar ao homem, e começa a falar na altura até ao povo de Israel, no meio daqueles egípcios, ele manifesta-se como o Deus que existe eternamente, como o Deus que não muda, e manifesta-se como o Deus que é o Criador do caos ou do universo, e não o Deus que parte ou que nasce a partir do universo, algo que era completamente diferente. E ele, de facto, o David já falou disso, do livro de Êxodo, de que quando Deus
mostrou as 10 pragas do Egito, ele atacou cada deus egípcio. E ele atacou cada um e cada um foi mandado abaixo sem conseguir fazer ou mitigar o que foi feito. E assim foi a forma de Deus mostrar que eu que criei tudo isto, sou eu que existo. Nenhum destes imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todo o sempre. Amém. E nós, já nos versículos atrás, também já foi falado acerca do versículo 3, que até peço que revejam novamente, porque está no YouTube e temos uma playlist desta passagem, em que leiam e estudem e vejam novamente o verso 3, que é falado, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, e já foi visto e falado várias vezes de como é que Jesus Cristo é Deus, e até aqui Paulo tem mostrado Jesus Cristo como Deus também. Mas é interessante porque ele não é por acaso que ele diz no verso 5 que ele fala Jesus Cristo homem. E como o David falou, e muito bem a semana passada, Jesus Cristo homem mostra aqui que ele de facto é 100% homem e é 100% Deus. E é por isso que Jesus, ao dizerem quem vê a mim vê o Pai, ele mostrando que ele é o ícone de Deus, que quem olha para ele é o mesmo que estarem a olhar para o símbolo da Apple e verem aquilo é Apple, ou aquilo ou é Samsung. Porque de facto Jesus Cristo é Deus e Paulo, ao falar Jesus Cristo é homem, está aqui também a mostrar que Jesus Cristo que é 100% Deus e nós olhamos para Ele e estamos a ver Deus, também é um homem. Quando olhamos para Ele também vemos Jesus Cristo como um homem e nós que sabemos perfeitamente através dos evangelhos que Ele veio e percebemos perfeitamente que Ele é mediador entre Deus e os homens e que Ele, sendo homem e sendo Deus, mostra, e terminando com isto, aquilo que tinha mencionado há pouco, aqui quando estivemos em oração, de que quando o professor John e o nosso irmão John Lennox falou acerca do bem e do mal, ele de facto, resumindo o que ele disse, ele falou que Jesus Cristo, sendo o logotipo de Deus, ele mostra que Deus preocupa-se connosco, que Deus quer de facto ser mediador e que Jesus Cristo quer ser um mediador entre Deus e os homens e que Ele é o homem, não só o homem perfeito, como Ele é o Deus que veio e veio se preocupar. E da mesma forma que nós vemos que no Salmo 23, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum porque Tu estás comigo, nós sabemos isto porque Deus e Jesus Cristo, sendo Deus, Ele fez-se homem, para quê? Para andar connosco no vale da sombra da morte. Porque, de facto, Deus mostra que Ele está connosco e Ele mostra que não é ausente. Enquanto o Deus dos islâmicos e dos muçulmanos, o deles é distante, e há de haver um dia que havemos de falar acerca de Alá e do Alcorão, muito resumidamente, porque o Deus do Alcorão, para quem já leu e quem já ouviu alguma coisa sobre o assunto, o Deus do Alcorão é um Deus mais distante do que se calhar qualquer outro Deus. Porque quem conhece o Alcorão sabe que, e os hadiths são basicamente comentários, sabe que Alá, mesmo que um terrorista, e há muita gente que não sabe isto, e às vezes, e alguns até dentro do islamismo não sabem isto, que mesmo que um terrorista morra e tenha morrido pela causa islâmica ou pela jihad, não é garantido que ele vá para o paraíso. E isto está também no Alcorão, porque diz que o Alá, mesmo que, e se não me engano até é Maomé a falar disso, que diz que Alá é tão justo que ele até pode decidir não deixar Maomé entrar no paraíso, porque ele sabe, e ele não só sabe, como ele tem o poder de decidir quem é que entra no paraíso ou não, sem qualquer tipo de critério. Há de haver um dia que havemos de falar sobre isso. Mas ao contrário do Deus que vemos na Palavra de Deus, na Bíblia, vemos de facto diferente. Deus que se preocupa que Ele não está ausente e que Ele se fez homem para andar connosco no vale da sombra da morte. Que isso de facto nos dê esperança e nos dê a certeza e paz de perceber que este Deus não é um Deus ausente, como muitos, mas é um Deus bem presente. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe. Mais um irmão.
Na semana passada, nós tivemos, portanto, a analisar este versículo 5, que estamos a continuar a analisar hoje, e aqui eu cito uma vez mais, que diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. E certamente que vocês se lembram, e eu vou recordar, que Jó, nos seus dias, um dia disse isto: não há árbitro entre nós que ponha a mão sobre nós ambos, sobre nós, homens e Deus. Não há árbitro. Ele disse isto em Jó, no livro de Jó, no capítulo 9, versículo 33, nós lemos isto. E na prática o que Jó estava a clamar é que era necessário haver alguém que pudesse pegar na mão de Deus e pegar na nossa mão e reconciliar-nos. Não havia. Mas graças a Deus que há. E o Senhor Jesus Cristo fazer esse papel, e Ele é o mediador entre Deus e os homens. E aqui há uma coisa muito importante que eu disse na semana passada e que não é demais enfatizar, que é: Ele é o único mediador, Jesus Cristo, homem, é o único mediador entre Deus e os homens. Porquê? Porque Ele é o único ser que é simultaneamente Deus e homem. Não há mais ninguém. No universo, não há ninguém que seja simultaneamente Deus e homem, 100% Deus, como ouvimos, e 100% homem. Não há. Ele era o único que podia pegar na mão de Deus e não ser fulminado por Deus, porque é Deus, e pegar na mão do homem e não fulminar o homem, porque é o homem. E então ele foi o único árbitro. Por isso ele é o único mediador, não há outro. Podem correr o universo inteiro. Não existe mais ninguém. Não há nenhum anjo, não há nenhum arcanjo, não há nenhum serafim, nenhum querubim, não há nenhuma criatura vivente. Não há ninguém que seja como o Senhor Jesus Cristo. Por isso é que a Bíblia diz que Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Agora, portanto, isto é óbvio, e eu na altura fiz a referência, mas a correr, é óbvio que isto era... A pergunta é: porquê é que o Senhor Jesus Cristo, que era Deus da eternidade passada, Ele é o Pai da eternidade, porquê é que Ele teve que se fazer homem? E é uma coisa curiosa, fazendo-se homem, nunca mais deixa de ser homem. Ele agora está lá como homem, e por toda a eternidade como homem estará, como homem e Deus. Aliás, se vocês virem onde é que está o Senhor Jesus Cristo, que é uma coisa curiosa, isto é muito importante, eu acho que não fiz referência a isso, porque muita gente diz assim: o Senhor Jesus Cristo é inferior ao Pai, por muitas razões. Já fiz algumas referências em relação a isso. Mas um dos argumentos que dizem é porque Ele está à direita de Deus. Ele não está, Ele está à direita de Deus. Se Ele está à direita de Deus, Ele não é Deus. As pessoas têm que ler com mais atenção a Bíblia, sabem? Porque, assim como eu já tive a ocasião de dizer, como o próprio Senhor Jesus Cristo falou em relação ao Pai como o meu Deus, o Pai chamou a Ele Deus. Ó Deus. E assim como Ele está à direita de Deus lá no trono, também lemos no livro do Apocalipse, no capítulo 7, e por 2 vezes, que Ele está no meio do trono. Eu quando digo 2 vezes, não sei se é as 2 vezes no capítulo 7, se é uma no 7 e outra no 5. Nós vemos o Senhor Jesus Cristo no meio do trono. Não é à direita, é no meio do trono. O Cordeiro está no meio do trono. E isto é importante nós percebermos. Porquê é que Ele se fez homem? Ele fez-se homem porque era a única forma do tal árbitro existir e da reconciliação ser feita. Ou, se quiserem dito de outra maneira, era a única maneira do homem poder ser salvo. E é assim que nós lemos. Há várias passagens, eu não vou ser moroso nessa matéria, mas não posso deixar de dizer que Ele tomou a natureza humana para poder realizar a redenção do homem. E, por exemplo, em Hebreus no capítulo 1, na tal passagem onde nós lemos o Pai dizer do Filho, ó Deus, não é? Nesse mesmo capítulo 1, nós lemos assim: convinha, no versículo 17, convinha que em tudo Ele, Jesus Cristo, fosse semelhante aos irmãos, aos homens. Convinha. Para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus. Convinha que Ele fosse semelhante aos irmãos, para quê? Para expiar os pecados do povo. Só um homem que fosse Deus, que é o único que existe em Ele, é que podia, fazendo-se homem,
poder expiar os pecados do povo. Portanto, foi necessário ele fazer-se homem, era necessário que ele fosse em tudo semelhante aos irmãos, para, como lemos no versículo 17 de Hebreus 1, expiar os pecados do povo. O Senhor Jesus Cristo nunca poderia ter sido o mediador entre Deus e os homens antes de se tornar homem. Se o Senhor Jesus Cristo não se tornasse homem, não podia haver mediador entre Deus e os homens. Daí ser absolutamente necessário, importante e imprescindível que ele se fizesse homem. Gosto também muito do seguinte. Eu já tive a ocasião de dizer que que o Senhor Jesus Cristo, ao tomar a forma humana, ele nunca deixou de ser Deus. E também, ao ser homem, portanto, ao tomar a forma humana, ele nunca deixou de ser Deus. E ele, depois de se fazer homem, nunca mais deixará de ser homem, sendo Deus, simultaneamente. Ao tomar a forma humana, o Senhor nunca deixou de ser Deus. Notem, por exemplo, em Lucas capítulo 6, versículo 5, quando lemos assim: e dizia-lhes, ele a dizer a quem o ouvia, o Filho do Homem é Senhor até do sábado. O Filho do Homem, é Senhor até do sábado, porque ele é Deus. Ok. Agora tomem atenção ao seguinte, que isto é muito importante, e daqui segue uma mensagem que, se vocês quiserem usá-la, usem-na em relação aos descrentes que vocês conhecem, que podem ser vossos familiares, vossos colegas, vossos amigos, enfim, todo aquele que vocês conhecem que não é crente, passem esta informação que é muito importante. Vocês sabem que os homens têm gastado milhões de dólares num projeto que já dura há 40 anos. Há um projeto que dura já há 40 anos em que os homens, e particularmente os americanos, têm gasto milhões de dólares. Os cientistas, nesse projeto que dura há 40 anos e que já gastaram milhões e milhões de dólares, muitos milhões mesmo de dólares, ainda não conseguiram, nesse projeto, ainda não conseguiram os seus intentos. E quais são os seus intentos? Estabelecer o contacto com seres extraterrestres. Há anos que eles gastam milhões de dólares para conseguir entrar em contacto com seres extraterrestres. Andam à procura deles. No entanto, a busca continua. Aquilo parece um poço sem fundo em que o dinheiro cai lá e desaparece. E continuam a gastar dinheiro para nada. Há mais de 40 anos que estão a fazer isso. Robert Jastrow, diretor do Instituto Mount Wilson, afirma esperar encontrar seres superiores a nós, não apenas tecnicamente, mas talvez também espiritualmente e moralmente, que sejam espiritualmente e moralmente superiores a nós, além de serem superiores a nós tecnicamente, em termos de inteligência. Jastrow e os seus colegas cientistas esperam que uma civilização à qual eles chamam alienígena, uma civilização alienígena, parece que estamos a ver aqueles filmes científicos de muita imaginação humana, não é? E eles esperam, estes cientistas, que uma civilização alienígena, isto é até difícil de dizer esta palavra, com milhares de milhões de anos, uma civilização que tenha milhares de milhões de anos, possa dizer-nos a nós, e é disso que eles andam à procura, porque estamos aqui, estão à espera de encontrar essa civilização que nos venha dizer porque é que estamos aqui, como superar as nossas tendências destrutivas, porque tudo o que nós fazemos é para destruir. Destruímos-nos a nós próprios. Os seres humanos são uma coisa impressionante, destroem-se a si mesmos. Eu até costumo dizer, isto aqui era uma boa mensagem para o Putin e para outros líderes mundiais. O ser humano nasce e entra neste mundo sem nada. E quando deixa este mundo sem nada. E não precisa ser cientista para saber que isto é verdade. Toda a gente sabe que isto é verdade. Entramos neste mundo sem nada e vamos sair deste mundo sem nada. E no período intermédio entre o nascimento e a morte, sabem o que é que as pessoas andam a fazer? A lutar por aquilo que não é delas. Andam a lutar por aquilo que não é delas. Porque entram sem nada, vão sem nada e andam a lutar por quê? Pensem nisso.
E então, estes indivíduos cientistas estão à espera que haja uma civilização que nos venha dizer porque é que estamos aqui e para que nos possa ajudar a superar as nossas intuições destrutivas ou destrutivas. Este receio de que a humanidade se possa autodestruir, bem como a humanidade encontrar o sentido para a vida, talvez isto explique a popularidade de livros e de filmes sobre seres extraterrestres. Estamos inundados por filmes e livros de seres extraterrestres. No seu livro Show Me God, que quer dizer Mostra-me Deus, Fred Heron afirma sobre esse interesse em seres alienígenas. As pessoas querem um companheiro superior, mas que não seja demasiado superior. Procuram um intermediário. Alguém que ainda possa se identificar connosco como uma criatura mais ou menos semelhante a nós. Que tristeza! A sério! Isto dá uma dor de alma. Que tristeza é ver que procuram nos lugares errados aquilo que Deus já providenciou de uma forma perfeita em Cristo. As pessoas andam mesmo a dormir. A Bíblia declara que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem, que é o que diz a nossa passagem. E o Senhor Jesus Cristo revelou-nos Deus, tendo-nos aberto a porta para a vida eterna. Louvado seja o seu nome. Era só o que eu queria dizer, não quero dizer mais nada.